assunto do seu interesse. Nós vamos conversar a partir de agora com o professor José Menezes. Ele é especialista nessa área de ciência econômica e também está estudando aí a reforma da Previdência. Conversa conosco justamente sobre esse tema, sobre esse assunto que está em pauta no Congresso Nacional. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. O que é que o senhor destaca de positivo e negativo na reforma da Previdência apresentada pelo governo federal? Boa tarde. Bom, boa tarde. Eu não teria nenhum elemento positivo para defender. Eu diria o seguinte: um governo que foi eleito com fake news, ele continua a fazer fake news para tentar aprovar a reforma da Previdência. Vejam bem, nós tivemos a CPI da Previdência que mostrou que não havia déficit. Ou seja, se a CPI da Previdência mostrou que não havia déficit na Previdência, por que você insiste em fazê-la? Mais que isso, esse mesmo governo que insiste em fazer uma reforma quando não há déficit, ele acaba de tornar sigiloso os dados que seriam necessários para explicar a justificativa da reforma. Ou seja, ele tornou sigiloso. E isto mostra exatamente que nós temos razão. Ou seja, nós estamos denunciando justamente que não há nenhuma justificativa para a aprovação da reforma da Previdência. Mas o que significa isso? Porque não é só a reforma da Previdência que estava colocada por Temer, é algo muito pior. O que ele está propondo aqui é simplesmente acabar com o que nós chamamos de seguridade social. Eu vou exemplificar. Hoje, como é que funciona? Eu pago 11% do meu salário para a Seguridade Social. Com esse dinheiro se financia a saúde, a assistência e a previdência. Pois bem, o que ele está propondo agora é um sistema em que, primeiro, não vai existir mais esse sistema de Seguridade Social. O que ele está propondo é um sistema de capitalização, exemplo do que acontece com o Chile. Como é que funciona lá? Lá, você acaba com esse sistema de repartição simples, que é o que existe ainda, e você pega a sua contribuição e coloca numa poupança, e essa poupança é administrada por um banco. Lá o patrão não contribui mais. Então só isso já é muito grave. Mas eu vou pegar o meu exemplo familiar. Eu tenho na minha família 7 pessoas que recebem o BPC. E eu tenho também vários parentes que necessitam do SUS, que eles recebem insulina, e eu mesmo necessito do SUS, mesmo tendo um plano de saúde. Significa que se for aprovado isso, não vai ter mais financiamento para o SUS, não vai ter mais financiamento para a SAMU, não vai ter financiamento para nenhuma outra função da chamada Seguridade Social. Então isso é muito grave, porque a minha família precisa do SUS. Eu estava indo trabalhar na UFAL em Santana, no Ipanema, no interior, e eu passei mal no caminho. Quem me atendeu foi o SUS. Então, para mim, a coisa mais grave é justamente isso. Mas não é só isso. Eu acho que... Mas a verba do SUS não é um valor que já está contido na Constituição, que é que o governo tem que investir valor X na saúde? Esse recurso vai para o SUS? Bom, o que ele está propondo, na verdade, não é só isso. O que ele já fez foi a emenda constitucional 95. Essa emenda constitucional 95 congelou os gastos primários por 20 anos. Ou seja, esse congelamento já está ameaçando o funcionamento da Seguridade Social. Não só da Seguridade Social. Então, o que nós temos aqui? Não é apenas a reforma da Previdência. É a emenda constitucional 95, é a reforma trabalhista, é a reforma tributária. Ou seja, o que nós temos, na verdade, é um processo invisível de destruição dos direitos mais elementares. Você disse que não há rombo na Previdência. E os grandes devedores do Brasil, que deve bilhões de reais à Previdência, não causa um rombo na Previdência, não? Vamos lá. Eu acabei de participar de uma banca de mestrado em que estava discutindo justamente isso. Então, a primeira coisa que nós temos, a sonegação é muito grande. Segundo, a desoneração. E o terceiro, isso que você acabou de falar, são mais ou menos 450 bilhões de reais das grandes empresas e grandes bancos que não pagam a Previdência. Mas o que significa isso? Significa que o trabalhador pagou a sua parte para essa empresa pegou o dinheiro do trabalhador e não repassou para a Previdência. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que fazer exatamente o quê? Colocar para cobrar toda a dívida
que existe. Que não foi cobrado nos últimos 50 anos. Dá quase R$500 bilhão. Meio bilhão. Meio trilhão. Meio trilhão. Agora, a dívida, segundo o que é apresentado pelo governo, a dívida, pelo menos do ano passado, ficou em 260, ou em torno de 270 bilhões. Se for cobrados, eu estou botando dados aqui do governo que eu tive acesso. Se for pegar o valor e cobrar e pagar todo o atrasado, todo o que tiver de dívida, de sonegação e tal, dá 500 bilhões. Daria para pagar 2 anos do rombo. Aí como é que a gente explica o restante do rombo da Previdência? Ou não existe esse rombo? Mas vamos lá. O que é o rombo? Baseado em que não existe esse rombo? Primeiro, eu vou me basear na Constituição. Ok. A Constituição brasileira ainda existe. E ela diz que a Seguridade Social e também a Previdência deve ser bancado com a minha contribuição, com a contribuição do patrão e com as várias outras contribuições. Aí você coloca sobre o lucro, você coloca a loteria, tem um monte de contribuição. O que o governo está fazendo? Ele criou uma metodologia em que ele não respeita o que está na Constituição, ele já está antecipando o objetivo dele. O que ele faz? Ele simplesmente pega receita e despesa, o que eu pago e o que os trabalhadores pagam e o que eles recebem de benefício, só que eles esquecem o que eu já paguei anteriormente. Para você ter uma ideia, a Previdência nossa, ela, durante muito tempo, está tendo uma coisa chamada desvinculação de receita da União. É a DRU. Que era de 20 foi para 30. Nós temos mais ou menos 1 trilhão de recursos da Previdência que, através da DRU, foi desviado para pagar dívida pública. Então, o que nós precisamos nesse momento é justamente, e é o desafio que eu estou fazendo... Ele foi tirado do caixa? Ele é tirado... Ontem entrar ele já pegou. Ele é desvinculado. Porque o que você falou é exatamente o quê? Nós temos várias despesas que são obrigatórias. O que o governo está querendo fazer, o que ele fez? Ele não mudou a Constituição, ele só criou uma forma de desvincular primeiro 20% e depois 30%. Mas para onde é que vai o dinheiro? Esse dinheiro... Existe, deixa eu fazer aqui é bom fazer uma justiça, que a DRU existe desde o governo Fernando Henrique. Não, foi criado por Fernando Henrique. Era Fundo Social de Emergência. Aí tirou esse recurso. Foi mudando o nome pra cá, né? Ele foi mudando de nome. Esse recurso... O que eu quero saber é o seguinte, infelizmente, eu queria que se eu tivesse chegado mais cedo, porque o debate é importante, muita gente quer saber, e aí eu vou, inclusive, convidar para o senhor vir novamente outra oportunidade, mas o que eu quero saber é o seguinte... Hoje, o sistema é chamado de sistema solidário, né? Quem está na ativa está contribuindo e esse valor está se vindo, juntamente com todas essas outras divisões aí, para pagar quem está na inatividade. Mas o que eu quero saber é o seguinte, hoje o trabalhador contribui com 11%, o patrão contribui com mais uma porcentagem, 20, e tem outras porcentagens, 22%, aí tem mais outras porcentagens que vêm de imposto, mas isso tudo é suficiente para pagar a quantidade de aposentadorias que nós temos no Brasil? Bom, a primeira coisa, os militares continuam a ter o mesmo direito. O que acontece? Os militares que continuam a ter o mesmo direito, hoje representa, nessa diferença entre o que arrecada e o que se paga do servidor público, os militares representam grande parte. Então, a primeira coisa, isso só mostra, porque veja bem, os militares que contribuem com 7,5%, eu contribuo com 11%. Os militares continuam a ter o direito, mas o que significa? O que significa é que o problema principal nosso está no desemprego, na informalidade. A reforma trabalhista, ela tornou gigante o volume de trabalhadores informais. Então, a queda da atividade econômica, a reforma trabalhista, ela tem acarretado uma diminuição progressiva da receita. Das contribuições. Exato. Certo. Então, você pegar... Agora, quem que está produzindo isso? É o próprio governo, que eleva a taxa de juros, que prioriza o pagamento da dívida, que não investe num pequeno produtor, que faz renúncia fiscal para todos os grandes. Então, o nosso grande problema é também derivado da própria política econômica que o governo está fazendo. O governo que está aí, ele está acabando com o emprego em todo canto. Professor, para finalizar, porque o tempo é curto, sim, só uma só. O senhor acha que deve haver ou não, nós até debatemos sobre isso ontem, deve haver ou não a reforma da Previdência? Algum tipo de reforma? Eu acho que a reforma que tem que ser feita é a reforma que retira daqueles, por exemplo, os militares. Os militares que vão continuar a ter o mesmo direito, eles vão continuar. Então, a reforma que está vindo aí não é para melhorar a vida do pobre. A reforma que está vindo aí é para reduzir o BPC. A reforma que está vindo aí é para retirar o SUS. A reforma que está vindo aí é para desmontar a Seguridade Social, é para acabar com o pobre. Ela não faz em nada contra os que recebem, os políticos, tudo isso aí continua igual. Então, eu diria, se
tem que fazer uma reforma, é uma reforma que fosse aperfeiçoar a distribuição de renda para os mais pobres. Esta aqui não, essa aqui ela só agrada os banqueiros. Por isso que toda vez que a reforma da Previdência avança, as ações se valorizam. Por quê? A maior parte das empresas que estão na Bolsa são bancos. Ou seja, os bancos que já ganham muito dinheiro, que esse ano já está batendo novamente o recorde, os bancos agora vão oferecer... O banco é a única instituição que ganha dinheiro numa crise, Exatamente. Né? É quando eles ganham mais dinheiro, né? Ele vai vender mais previdência privada, ele vai vender mais saúde privada. Os bancos são aqueles que estão mais beneficiados e que estão apostando na reforma da Previdência, porque são eles que vão ganhar mais. Agora, para finalizar, a reforma da Previdência vai levar ao colapso a maioria das cidades. Porque eu tenho dados do IPEA que mostram que hoje o dinheiro que vem da Previdência e da assistência é que mantém a maior parte dos municípios. Isso é muito grave. E isso aí é uma deficiência do próprio Estado, do próprio governo geral, que não conseguiu desenvolver essas pequenas cidades. Que já era para ser independentes disso aí. A cidade era para ter desenvolvimento. Mas eu tiro pelo estado da Paraíba, eu sou moro em Alagoas, mas aqui na Alagoas que eu moro, aqui na Paraíba, acho que é a mesma realidade. Mesma coisa. Só tem desenvolvimento em Campina Grande e João Pessoa. Sim, e região metropolitana. A política de desenvolvimento, se for pro interior, não tem nada. A política de desenvolvimento é para o litoral. É. Ou no máximo, os arredores. Os arredores. Então, você não tem uma política de desenvolvimento para os municípios, e o que é que os municípios vejam? E outra coisa. O pessoal só sobrevive de Bolsa Família, aposentadoria rural. Mas é o que movimenta as feiras, é o que então, movimenta a economia. É o que Os prefeitos hoje que votarem, os que apoiarem essa reforma, pensando no agora, que aparentemente estaria resolvido, eles vão estar criando um problema muito sério. Porque hoje, o que permite muita gente ainda estar no campo é a aposentadoria rural. Hoje, a aposentadoria rural é o que movimenta as feiras. Eu dou aula, eu dou aula no interior. Eu sei como é que eu dou aula no sertão. No dia que sai o dinheiro da aposentadoria, é o dia que o comércio funciona. Sim. Ou seja, comércio no sertão e no interior, você sabe como muito bem, nós sabe também, como funciona entre o dia 25 do mês até o dia 10 do mês seguinte. Então, eu queria fechar exatamente alertando a população que ela deve procurar denunciar todos aqueles deputados que estão aceitando os 40 milhões, porque aí é outro problema. Isso aqui é mensalão. Esses 40 milhões que foram... É 40 bilhões. Milhões. Não, é por deputado. E nós temos que denunciar isso. Porque esses 40 milhões, depois que ele foi liberado, é que aprovou a primeira etapa. Então, não pode, em hipótese alguma, você partir de notícias falsas, de dados falsos e de usar esses mecanismos estranhos para conseguir o voto. Por quê? Porque esse deputado ele vai ter que lembrar que o voto dele está lá no interior também. A população tem que saber que quem votar na reforma da Previdência não pode ter o voto de ninguém, porque é o BPC que vai acabar, é o SUS que vai acabar. 90% dos paraibanos, a exemplo dos alagoanos, só depende do SUS. Entendi. Então é muito grave. É muito importante que a gente faça esse debate e nós temos que levar isso, porque uma vez acabando com o SUS, o pobre está cada vez desempregado, sem nenhuma assistência e ainda acabando com o SUS. Ele vai morrer na porta do hospital. Professor José Menezes, que é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, obrigado pela vinda aqui ao programa. Desculpa a gente não conversar mais, mas infelizmente foi a questão do atraso, mas obrigado pela vinda ao programa e pelas informações aqui na Panorâmica FM. Para encerrar, eu só queria agradecer a existência da Universidade Federal da Paraíba, que foi onde eu fiz mestrado, e toda a minha vida, como trabalhador, filho de um trabalhador pobre, sem a universidade pública, sem serviço público, eu não estaria aqui. Então, é muito importante ser contra a reforma da Previdência, mas também defender a universidade pública e defender o serviço público. Porque é isso que nos permite ter a mínima possibilidade de sobrevivência. Muito obrigado. Bem. Conversamos com o professor José Menezes. Dá um recadinho aqui dos nossos patrocinadores. A gente conversa falando também aqui sobre o loteamento Central Park, casas e apartamentos pertinho do centro da cidade. A Urca Grill, restaurante e pizzaria, a melhor culinária da cidade. Tem a Urca na Manuel Tavares no Alto Branco e na João Quirino no Catolé. E tem churrasco, bom galinha demais. Ao molho, carne de sol, na nata e muito mais. E a União Madeiras tem tudo em madeiras para sua obra, para sua construção. O telefone é o 3088-0040. Hernandes Gouveia, sua dica. Amigo, você está querendo comprar um carro seminovo? Vá na VDK. Tem 40 veículos esperando por você, de várias marcas, de várias cores, de vários modelos. Vai lá. VDK na Palmeira, próximo ao quartel do Exército. Agora, se você quer fazer uma festa corporativa, procure a Casa Bela Recepções aqui pertinho, no Catolé e Campina Grande. Agora, se você, meu querido amigo, quer brincar final de semana,
quer levar a família para tomar banho de piscina, vai para o Clube dos Caçadores, que tem forró pé de serra neste domingo. Marcos, para finalizar, quero mandar aqui um abraço ao pessoal que estudou comigo, da Ilha Falou UFCG, a Silvana, que está ligada comigo, a Shell, a Jade, a Abimael, a Iguari, Arthur, Salete, Eichel, ao meu professor, o professor Alcides, de lapidação, tá ligado todos, estão ligados todos no Panorâmica Livre. Gente e muito mais. E aproveitar também e mandar um abraço para meu amigo Vladimir Alcioli, que está com o Major Júnior no comando geral, né, da Polícia Militar. Estou na escuta do programa. Obrigado pela audiência a todos vocês. Final do programa, até semana que vem. A todos, obrigado pelo prestígio da grande audiência. Um abraço a todos, tenham todos um bom final de semana e até terça-feira, ao pingo do meio-dia em ponto. Um abraço e até lá. Até lá, vem aí Alex Silva e o Conexão Panorâmica. Você acabou de ouvir Panorâmica Livre.